Então, gente, olha só, existem alguns temas que já são temas conhecidos, né, já são temas mais batidos, vamos dizer assim, mas que algumas pessoas não conhecem. Eu tenho visto isso muito no canal, o lance de pessoas que estão por fora, assim, de temas que para mim seriam temas muito antigos já, que eu falo: "Meu Deus, como é que pode o pessoal não saber disso?". Então as pessoas me pedem temas que já são já conhecidos, mas que talvez eu possa os trabalhar justamente para essas pessoas que não os conhecem ainda. Então assim, ó, tem uma lista de temas que vão sendo passados para mim. Aqui eu selecionei só alguns, ó, por exemplo, pediram para fazer vídeo sobre Aleister Crowley, sobre os crânios de Paracas, sobre o Dyatlov Pass, a esfera de Betz, Philip Schneider, né, e os alienígenas, as folhas de Nadi, esse aí nem eu conheço, o Egito e Atlântida, temas gerais sobre Egito e Atlântida, sobre os Nefilins, sobre Paulo Coelho e Raul Seixas, sobre o Chupa-Cabra, sobre a cerimônia de abertura do túnel Gotthard, sobre a reforma do ensino médio e sobre a Área 51. Então você vê que muitos desses temas já são bem conhecidos e antigos até. Me sugeriram agora há pouco a questão da Área 51. E aí eu lembrei que eu tenho aqui no canal já, antigo, um dos primeiros vídeos que eu publiquei. O formato dele não é muito legal de assistir, mas é um vídeo muito legal sobre a Área 51. Então eu relembrei desse vídeo e falei, bom, vamos fazer uma releitura, um novo vídeo, porque é realmente fascinante. Foi o seguinte, lá para acho que 2011, 2013, não lembro, faz muitos anos. Eu peguei o Google Earth, baixei no meu computador, desci com o Google Earth lá no estado de Nevada, nos Estados Unidos, né? E comecei a vasculhar aqueles desertos de Nevada durante meses. Meses. Eu ficava lá andando com o visor do Google Earth, né? E era montanha, pedra, montanha, descampado, montanha, riacho, montanha, e aquilo ia e não tinha fim. E aí uma hora eu encontrava alguma coisa misteriosa. Aí eu botava um grampo e continuava montanha, areia. Aí via outra coisa, marcava. Eu fiquei alguns meses demarcando tudo. Quando você sobe o mapa e aí você olha de longe, você começa a notar a circunscrição de uma série de coisas ali. Que quando você está pertinho indo e só marcando, você não consegue criar um todo da coisa. Depois de alguns meses marcando, fazendo demarcações ao redor daquela região da área 51 e do deserto de Nevada, eu consegui basicamente destrinchar completamente o complexo de bases militares secretas que se encontram no estado de Nevada. É um complexo é um conglomerado de bases militares. A Área 51, ela é só esse tiquito aqui, ó. A minha opinião, né, depois de ter feito toda essa investigação, isso faz tempo, né? Eu cheguei à conclusão de que a Área 51 é um bode expiatório. Os caras, eles falaram assim, já que a Área 51 já caiu na boca do povo, já virou senso comum, né, já virou cultura de mídia, vamos liberar. Tanto que hoje em dia todo mundo sabe que ela existe. Antigamente era aquela coisa, será que existe a Área 51? Será que é conspiração? Hoje em dia não, eles já assumiram que existe, é uma base, é uma instalação militar no deserto de Nevada. Se você quiser botar no Google Earth Área 51, clicou, o mapa já vai te levar exatamente na área 51, você pode olhar ela, isso não é mistério mais. Só que é isso que eu digo, eu acho que eles liberaram, inclusive no Google Earth, para você encontrar essa base, porque é um bode expiatório. Ou seja, já que caiu na boca do povo, vamos deixar o povo pirar na área 51, então fica todo mundo lá. Área 51, vai no Google Earth, fica analisando, enquanto que ela é um dos pedacicos de um enorme complexo de bases militares que toma quase uma grande parte do deserto de Nevada. Então é isso que eu pretendo nesse vídeo agora, mostrar para vocês por detalhes, talvez dê parte 1 e parte 2, já estamos em quase 5 minutos só para fazer essa introdução, talvez dê parte 1 e parte 2, mas é muito interessante. Vocês vão ter a oportunidade aqui de uma coisa que acho que ninguém fez esse tipo de trabalho que eu fiz nessa época, de destrinchar, de botar na palma da mão todos os complexos militares e muitas coisas que ainda existem nessa região. Vamos começar a explorar cada um desses detalhes. Vamos lá. A começar pelo mapa dos Estados Unidos, vocês estão aí olhando os Estados Unidos, e ali eu circulei para vocês o estado de Nevada. É para lá que nós vamos. Aí está, ó, estamos olhando mais perto o estado de Nevada, né?
E eu quero que nós vamos focar a nossa atenção nesse círculo em vermelho que eu coloquei. É ali que está o centro da coisa, nós vamos aproximar para aquela região. Observem que já estamos mais dentro desse círculo, e naquele círculo menor que eu coloquei ali, ali é a cidade de Las Vegas. Tá? Eu coloquei a cidade de Las Vegas ali só para vocês terem um referencial. Ali é a cidade de Las Vegas. Isso vai ajudar você a criar um referencial para poder se localizar em relação às bases militares. Mais perto, agora estamos aqui, realmente o círculo está bem grande, a cidade de Las Vegas está ali, como vocês podem ver, e agora nós vamos começar a entender dentro desse círculo aonde que se situam os pontos de interesse para a nossa pesquisa. Las Vegas é a única grande metrópole, né, de Nevada. Nevada é um estado inteiro que é só deserto. A única cidade que tem é Las Vegas. De carro é possível a gente sair de Las Vegas e percorrer a highway, a estrada estadual, e você dá a volta em boa parte do estado de Nevada através da autoestrada. É isso que eu vou fazer com vocês. Vamos traçar em azul toda essa autoestrada que dá a volta nesse perímetro todo. Inclusive tem aquela parte em verde ali que eu coloquei para vocês. A parte em verde é chamada de Extraterrestrial Highway. É a rodovia extraterrestre, né? É aquela parte em verde que eu coloquei para vocês. Conhecida também como rodovia 375, apelidada de Extraterrestrial Highway. É uma região que ficou conhecida pela enorme quantidade de relatos de avistamentos de OVNIs. As aparições e os relatos eram tantos que o próprio governo passou a investir na propaganda sobre aliens. Então a gente vê que toda a atratividade do local a nível turístico é envolta em aliens. As placas do governo, placas de trânsito, elas já trazem esse elemento dos alienígenas, né? Todo o clima turístico ali é voltado para isso, né? As pessoas vão lá para fotografar e para curtir esse clima de segredos OVNIs e tal. Durante esse vídeo, nós vamos compreender o motivo pelo qual a rodovia 375 sempre foi contemplada com o aparecimento de objetos não identificados e o porquê do governo americano investir tanto na propaganda e turismo alien na região. Toda essa mística dos aliens em volta da Área 51, né? E inclusive, né, no percurso dessa autoestrada, tudo ali faz referência a aliens. E patrocinado pelo governo, né? Inclusive placas de trânsito. Não por coincidência, a instalação militar conhecida como Área 51, tanto comentada nos últimos anos pela imprensa, está localizada em Nevada e também faz parte desse pacote turístico alien. As pessoas elas passam por essa estrada indo em busca de visitar a Área 51, né? Aqui vocês podem ver a foto de satélite da Área 51. A famosa Área 51 que tanto falam, aí está ela, você está olhando para a base militar no estado de Nevada, conhecida como Área 51. A polêmica toda está nessa foto que vocês estão vendo, a própria Área 51. Aqui nós vemos o mapa, né? A highway toda em azul, ou seja, a estrada estadual toda em azul. Em verde nós temos a Extraterrestrial Highway, que é a rodovia extraterrestre. E logo ali na flecha vocês encontram a Área 51, muito perto da rodovia extraterrestre, né? Agora a gente já começa a se situar, tá vendo? Ó, lá para baixo é Nevada e ali mais para cima é a Área 51. Agora vocês vejam que interessante, nesse círculo em vermelho que eu estou colocando aqui para vocês, mostra o quê? Que enquanto a atenção da população, a atenção dos espectadores está voltada para a Área 51, ao lado, naquele círculo em vermelho que eu coloquei para vocês, é onde se encontra a maioria dos grandes complexos militares. Os mais imponentes, muito maiores e sofisticados do que a Área 51, se encontram naquela região em vermelho, o círculo em vermelho. Então vamos fazer assim, ó. Nós temos em azul a rodovia estadual, em verde a parte da rodovia estadual que foi apelidada de rodovia extraterrestre, em amarelo nós temos os acessos, em amarelo nós temos os acessos restritos que levam a portões de inspeção. Ou seja, você está vindo pela autoestrada e você toma um acesso que são esses acessos em amarelo. Esses acessos em amarelo você pode ir neles até você chegar em portões de inspeção no qual você não vai mais poder passar a não ser que seja militar e autorizado. Bom, a partir do momento que você chega no final das vias em amarelo
e você tem os portões de inspeção, que ali é a barreira final. Aí dali para dentro você tem as rodovias internas dos complexos militares, eu coloquei em vermelho. Todos esses traçados em vermelho que vocês estão vendo ali são os acessos aos complexos militares que não são permitidos à população civil. Como vocês podem ver, eu coloquei esses guardinhas, né, em amarelinho, os portões de Tonopah Test Range, torre de vigia, portão de inspeção e torre de vigia, portão da entrada da área 51. Esses em amarelo são as guaritas que ficam no final das vias amarelas, aonde, como eu falei, são os portões de inspeção. Então eu coloquei eles em amarelinho. Em vermelho, nós já temos a segurança interna. São postos de controle de entrada e saída mais específicos, mais intrincados dentro do sistema de complexos, que aí as pessoas já nem têm acesso. Você vai parar nos guardas em amarelo. Mas ainda existem mais restrições até você alcançar o núcleo, que são os guardas em vermelho que eu coloquei. Agora vamos conhecer os aeroportos e pistas de pouso do perímetro. Muito interessante a quantidade de aeroportos que tem aí, né? Claro que para servir esses complexos militares, né? Entrada e saída de mercadorias, entrada e saída de trabalhadores, a necessidade de vários aeroportos. Então, uma série deles. Ó, o primeiro aeroporto está naquela seta vermelha que eu mostro para vocês. Depois vem o segundo aeroporto na outra seta vermelha. O terceiro aeroporto. O quarto aeroporto. Tonopah Airport. Ah, sim, e aí tem os aeroportos clandestinos. Porque em azul, ó, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Aeroportos em azul são aeroportos que eu coloquei assim que são tranquilos, que parece que há acesso da população até esses aeroportos. Os aeroportos agora em preto, né, os aviõezinhos em preto que eu coloquei ali, são aeroportos que ficam dentro da área interna dos complexos militares e é o que eu chamei de aeroportos clandestinos, ou seja, aeroportos internos, para uso interno dos complexos. Pessoas civis não têm acesso. Existem 5 aeroportos mais gerais ao redor e 4 aeroportos na área interna dos complexos militares. Então, daí quase 10 aeroportos numa regiãozica desse tamanho, você tem 10 aeroportos. Agora vamos para as instalações militares secretas. Algumas delas não são secretas, por exemplo, Tonopah Airport, Tonopah Test Range, eu não cheguei a pesquisar exatamente, mas não chega a ser secreto. São áreas militares onde eles fazem testes para vários níveis de assuntos e não é secreto, né? Todo mundo conhece o Tonopah Test Range, não é algo oculto, assim como a área 51 já não é mais oculta também. Então vamos lá, nós temos a área 51, aí é o seguinte, eu não conheço os nomes desses complexos, são complexos discretos e secretos, então eu tive que nomeá-los, né, de alguma forma, só para poder marcar no Google Earth. Então a gente tem ali a área 51, e aí eu fui nomeando a partir da 51, 52, 53, né, só para a gente poder se guiar. Eu não sei quais são os nomes reais dessas instalações militares. Então temos a área 51, temos a área 52, área 53, área 54. Ou seja, aquela coisa, né? O pessoal está ali focado na área 51, mas existem outros complexos militares tão intrigantes quanto que nunca ninguém vai ouvir falar, ninguém fala no assunto. Né? Agora vamos ver as instalações militares em construção. Eu encontrei algumas delas que são instalações militares poderosas, mas que nota-se que ainda estão em construção. Isso foi em 2013, devem estar prontas já, né? Complexo em construção, tá ali o primeiro. Complexo em construção, tá ali o segundo. Estou colocando em triângulos vermelhos. Na verdade, é isso aí. Instalação em construção, curiosamente feita em forma de hexágono. Isso é muito estranho. É uma construção, uma instalação, curiosamente feita em forma de hexágono. A gente vai ver isso mais depois. Eu estou mostrando no geral, né, por cima. Depois a gente vai ver cada um desses locais bem de pertinho. Vocês vão poder ver cada um deles. Então é isso, ó. Complexos em construção eu coloquei com triângulos vermelhos. Instalações subterrâneas secretas, isso é interessante, né? Temos ali, ó, em verde, complexo subterrâneo. Áreas de treino para tanques de guerra construídas em forma de hexagrama, olha que interessante. Áreas de teste para tanques de guerra, olha ali, ó, área de treino, tanque de guerra. Coloquei numa estrela de Davi porque é uma área de testes em estrela de Davi, muito estranho, né? Temos ali também naquele retângulo vermelho, logo abaixo da área 51, temos a famosa área de testes nucleares, testes atômicos, né?
São centenas de explosões nucleares que são feitas até hoje nesse local, né, de testes. É a área de testes atômicos. A área de possíveis experimentos bioquímicos, isso é muito louco, eu não sei identificar o que é isso, então eu identifiquei como locais de testes bioquímicos. Eu não sei se é isso, mas é muito estranho, a gente vai ver nas fotos depois. Eu coloquei naquelas ondinhas, tá vendo? Essas ondinhas que vocês veem em azulzinho, seriam esses locais de testes bioquímicos. Tem 1, tem 2, tem 3, 4, 5 lá em cima, 6 áreas de testes bioquímicos, não sei se é isso, né? Ou são reservatórios de algum tipo de produto químico, ou são áreas de saneamento, né? De saneamento puramente de esterco, alguma coisa assim. Não sei o que é. Agora vamos ter os observatórios astronômicos. Olha que interessante. Vocês estão entendendo que é um complexo de bases militares, e não só bases. Tem áreas de treino, tem aeroportos, tem bases subterrâneas, tem áreas de testes nucleares, tem área 51 e tem observatórios astronômicos nesse local aí. Olha que interessante. Nós temos um observatório astronômico, 2 observatórios astronômicos. Curioso, né? Agora vamos para regiões de marcação para treinos aéreos. Eu encontrei várias delas pelo local que eu coloquei aí para vocês nessas bolinhas verdes. Cada bolinha verde dessa é uma área de treino para mísseis que são soltos por aviões, ou também áreas de treinos de tanques de guerra. Estacionamento de veículos militares, tanques de guerra. Isso é impressionante. Tá lá, ó, estacionamento de veículos militares. São áreas assim, ó, onde você tem centenas de tanques de guerra enfileirados em grandes estacionamentos no meio do deserto, um negócio inacreditável. E são vários, ó. Temos o primeiro estacionamento ali e temos todos aqueles outros. Cada tanquezinho que eu coloquei daquele é uma área de estacionamento ou treino de tanques de guerra. Bom, agora que nós já vimos por cima, né, nós já temos um mapa construído da coisa, a próxima parte desse vídeo, a parte 2, a gente vai explorar cada um desses locais de perto. Vamos ver as bases subterrâneas, os aeroportos, nós vamos olhar de perto cada um desses detalhes no próximo vídeo. Então acompanhem conosco a parte 2 dessa série. Um abraço e até lá.